Nihao, pessoas que sabem que os Estados Unidos estão indo para o buraco. Tudo bem com vocês? E vamos aí para o grande Cobore explicando por que essa situação toda do Irã está acelerando esse processo. Bem, pessoal, hoje é noite de terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Como todos já devem saber, o famoso TACO, o Trump Always Chicken Out, ou seja, o Trump sempre amarela. Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Na verdade, eu notei uma perda de alcance do canal depois que eu fui notificado pelo YouTube quando eu fiz uma crítica aos Estados Unidos. Como a gente já era de esperar, os vídeos, pelo jeito, não estão tendo tanto alcance assim. Então, se você já é inscrito, confira aí se você não foi desinscrito do canal. E caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de dar o like, fazer os seus comentários aqui abaixo e compartilhar este vídeo. Então, isso acontece comigo. Volta e meia o pessoal fala, não recebi nada do seu canal. Gente, metade das pessoas que me seguem, que me assistem, não estão inscritas no canal. Então, se inscreve aí, né? E não seja braço curtinho, já dá o like aí, molecada. Como era de se esperar, o Trump amarelou. Na verdade, já alguns dias atrás ele tinha dado 48 horas, depois aumentou para 5 dias, depois para 10 dias, e há 48 horas atrás ele falou que em 48 horas ele ia fazer um ataque massivo ao Irã, inclusive utilizando palavras não condizentes com o chefe de Estado, né? Falou que ia eliminar uma civilização inteira. Quando questionado se estaria cometendo crimes de guerra ao atacar alvos civis de infraestrutura civil, ele disse que não seria um crime de guerra porque os iranianos são animais, ou seja, um linguajar chulo e tosco para um chefe de Estado, e ainda mais de um Estado que se julga ser aquele que vai propagar, né, valores morais e éticos para toda a humanidade. Então, só comentar, porque na realidade não tem nada muito certo ainda, né? O que noticiou-se é que os Estados Unidos teria aceito, né, a proposta de um cessar-fogo que foi proposta intermediada pelo Paquistão. Então, foi o Donald Trump que foi primeiro dizer que ele estaria, então, aceitando, né, essa proposta de acordo de cessar-fogo, e logo depois foi confirmado pelo Irã. Israel, de alguma forma, não oficializou ainda essa, mas as últimas notícias que eu vi, me parece que Israel também aceitou, mas tem muita coisa que ainda está no ar. Quando o Cobore fez isso aqui, ele não tinha visto ainda que Israel não aceitou, tanto não aceitou que voltou a bombardear o Líbano, os Emirados Árabes bombardearam o Irã já respondeu, e o Estreito de Hormuz continuou fechado, né? A guerra do Netanyahu, né, gente? Talvez, né, ao longo do dia, ao longo do decorrer depois dessa quarta-feira, surjam aí novas informações que aí realmente a gente pode ter uma noção do que realmente foi esse acordo de cessar-fogo. Mas a princípio, os Estados Unidos, o Donald Trump declarou que aceitou esse cessar-fogo proposta pela intermediação do Paquistão, e o Irã também confirmou que ele enviou, né, esses 10 pontos do acordo. A única coisa que está certa são esses 10 pontos do acordo, né, que eu vou ler aqui, que ele teria enviado, e o Donald Trump falou, inclusive, que esses 10 pontos enviados pelo Irã seriam aceitáveis para que eles fizessem um cessar-fogo de 2 semanas, e dentro dessas 2 semanas eles negociariam esses pontos, né? Mas os 10 pontos são enviadas pelo Irã, né? A não agressão ao Estado do Irã, a permanência do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, a aceitação do enriquecimento de urânio por parte do Irã, suspensão de todas as sanções primárias ao Irã, suspensão de todas as sanções secundárias ao Irã, revogação de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, revogação de todas as resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, pagamento de indenização ao Irã, retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região, ou seja, do Golfo Pérsico, e a cessação da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. Então, tem algumas coisas aqui que ainda estão no ar, porque o Israel não admitiu que ele vai parar com os ataques à região do sul do Líbano. Então, como eu disse, ainda está meio precário, está todo mundo noticiando, mas ainda vai, no decorrer, né, do tempo agora, vai ficar mais claro o que seria. Mas, a princípio, para comentar a notícia, o que está se impondo aqui é que o Trump amarelou, né? Ele deu um prazo normal, né? E ele voltou atrás, como sempre, ele sempre amarela. Ele voltou atrás e, na realidade, é uma vitória do Irã, como eu disse, o Irã. Antes do Cobore continuar ali, ele voltou atrás, ele arregou, e aí começou a sair notícias de que o Trump está tentando um cessar-fogo desde o dia 21 de março, e aí ontem ele arregou, assim, não é só ontem ele arregou, né? No fim de semana ele falou que
48 horas, Irã, sabe? Os 72 horas patriotas? 48 horas. E aí, quando chegou perto, ele falou, na verdade, vão ser mais de 48 horas. É até 8 horas da noite do outro dia lá. E aí, quando chegou mais perto, que ele viu que o Irã não cedeu, ele ameaçou acabar com a civilização iraniana. E aí o Irã cortou relações diplomáticas e falou, beleza, então, irmão, vem tranquilo, pode vir. E aí ele arregou. Anunciaram o cessar-fogo e tal, arregou. E ontem ele já voltou atrás, né, e já ameaçou o Irã de novo. Hoje, né, durante a noite de vocês, ele já ameaçou o Irã de novo, inclusive botando lá em caixa alta, não usaremos arma nuclear, mas teve que anunciar isso, né? Cara, não dá para confiar, cara. É por isso que tem muita empresa vindo para a China, empresa grande vindo para a China, investimento vindo para a China. Por quê? Porque a China não faz essas maluquices, né? Você quer investir num país que o cara, primeiro, é o Netanyahu que manda nele, com relação a essa história da guerra toda, e segundo, o cara muda de ideia todo dia. Como é que você vai investir bilhões num país desse? Não tem como, cara. Ele já vinha ganhando essa guerra, e na realidade o que os Estados Unidos admitiu aqui foi uma derrota, porque ele aceitou pontos, né, impostos, quer dizer que ele aceitou definitivamente, mas ele aceitou um cessar-fogo nesses 10 pontos propostos pelo Irã, que na realidade é até anterior a essa guerra, né? Os Estados Unidos que atacou o Irã por causa do seu programa nuclear, na realidade atacou o Irã no meio de uma negociação de um acordo nuclear que na realidade os Estados Unidos já tinha com o Irã, e foi justamente lá no primeiro mandato do Donald Trump que ele abandonou esse acordo, né? Então, no ano passado, lá em junho do ano passado, os Estados Unidos e Israel já tinham atacado o Irã no meio de uma negociação, ou seja, perdendo toda a sua credibilidade, e agora novamente Israel e Estados Unidos atacou o Irã novamente no meio de uma negociação de um acordo nuclear. E agora, quando ele aceita se retirar, aceita esse cessar-fogo, na realidade ele está assumindo a derrota porque ele está aceitando pontos que na realidade nem tinha. Eles vão ter que suspender as sanções econômicas e embargos, né, que tinham contra o Irã, que está desde a Revolução Islâmica do Irã de 79. Então, na realidade, é uma declaração, mas como eu disse, o Donald Trump vai declarar isso como uma vitória, mas, para o bom entendedor, isso claramente é uma derrota dos Estados Unidos, né? Agora, o que teria levado isso? Eu já vinha dizendo, né, que os Estados Unidos, o Donald Trump ia tentar achar uma saída honrosa, porque ele achou que ele ia atacar o Irã, ia mudar, derrubar o regime, assassinar, como ele assassinou, o líder supremo do Irã, e que isso iria acontecer uma mudança de regime. Isso não aconteceu, na realidade, a liderança, né, o regime iraniano se fortaleceu com uma união de todo o povo iraniano contra esse ataque dos Estados Unidos e Israel ao Estado do Irã. Então esse teria sido declarado o objetivo deles. Ele não atingiu, atacar o programa nuclear do Irã também não conseguiu, ou seja, nenhum dos objetivos que eram vagos ele não atingiu, e agora ele teve que achar uma saída honrosa, vai declarar como uma vitória, mas para o bom entendedor, isso foi uma derrota para os Estados Unidos. Como já tinha dito desde a posse do Donald Trump, isso é mais um passo do declínio do Império Americano. Porque assim, só piorou a situação, gente. Eu já falei isso em vários vídeos, mas a gente vai ter que continuar repetindo aqui, por quê? Os apologistas e propagandistas do Império do Mal vão continuar dizendo que o Trump está vencendo, porque tem cara aí, careca da geopolítica, falando que os Estados Unidos venceram 3, 4 semanas atrás. Olha só, os Estados Unidos perderam 13 bases militares naquela região. Os Estados Unidos gastaram armamentos de anos, que vão levar mais anos para serem repostos. Os Estados Unidos gastaram centenas de bilhões de dólares nessa guerra já, tá? Perderam, pelo menos, só naquela tentativa frustrada de invasão, 12 aeronaves que custam centenas de... Não, juntando tudo dá mais ou menos 1 bilhão, pelas contas da Patrícia Marim. Estão perdendo dinheiro porque não está saindo gás, etc., petróleo ali do Estreito de Hormuz. A economia dos Estados Unidos está piorando. A aprovação do Trump é recorde de baixa, né? Recorde de desaprovação. Recorde de desaprovação e o valor mais baixo de aprovação. Os parceiros ali da região, vários, vão repensar, na próxima vez, vão pensar 50 vezes antes de colocar uma base militar dos Estados Unidos lá, porque os Estados Unidos não conseguiram nem se defender, tá? Imagina defender os países. Então, são tantas camadas de derrota, o Irã continua enriquecendo urânio, o Irã continua com o Khamenei no poder, o Irã continua lá, o programa de mísseis deles continua lá, nada mudou no Irã, nada. Talvez a única coisa que vai mudar é que o Irã provavelmente vai produzir uma bomba nuclear.
Por quê? Antes eles não fizeram e estão tomando na cabeça. O certo agora é fazer, cara. O certo agora é fazer, testar lá no deserto iraniano e falar, tá aqui, ó. Agora a gente também tá nesse jogo aí. E pronto. Porque é a história da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Ninguém se ataca porque os dois têm arma nuclear. O Israel fica atacando o Irã porque Israel tem arma nuclear. O Irã não tem. A hora que o Irã tiver, Israel talvez vai pensar 2 vezes antes de sair fazendo besteira. Talvez. Vamos voltar para o Cobora explicando aqui a queda dos Estados Unidos. Ele se utilizou do seu poder econômico logo no início do mandato, ou seja, durante todo 2025, fazendo a sua guerra econômica, a sua guerra tarifária contra o resto do mundo, não surtiu efeito. Já era previsível que ele ia apelar à força, ou seja, utilizar agora o poder militar. Ele teve um ataque ali, o sequestro ao presidente da Venezuela, que a princípio deu uma sensação de sucesso na operação para ele. Ele achou que poderia fazer a mesma coisa com o Irã, e o que não aconteceu. Quem sai vencedor nesse embate, na verdade, o mundo todo perde, né? Ninguém quer uma guerra, mas quem sai vencedor nisso foi exatamente o Irã, a China e a Rússia, né? A Rússia melhorou o ganho das suas divisas com a alta do preço do petróleo, a derrubada de algumas sanções até para que o mundo pudesse ter acesso ao petróleo da Rússia, e a China, que intermediou isso junto com o Paquistão, já que o Paquistão é um aliado da China, e o Paquistão que intermediou esse cessar-fogo. E o Brasil também, né, que o real se valorizou ontem. Um real hoje está $5, $1 está R$5,10. Semana passada estava 5,25, 5,20 alguma coisa, né? Agora está 5,10. Então até o real está valorizando. O yuan também está valorizando porque o dólar está perdendo força, mas o real e o yuan também estão valorizando porque o Brasil, no fim, é relativamente estável e porque mais países estão negociando em yuan. Então quem sai fortalecido, né, nesse conflito geopolítico é justamente o Irã, a Rússia e a China. E os Estados Unidos novamente deu mais um passo em direção ao declínio dessa hegemonia, dessa superpotência que é os Estados Unidos. Então a gente ainda vai falar sobre esse assunto, que deve surgir aí novas informações, né, sobre esse acordo, que me parece também talvez um pouco frágil, né? A gente não sabe se Israel vai cumprir, a gente não sabe se os Estados Unidos, o próprio Donald Trump, né, ele é muito errático, a gente não sabe se ele vai cumprir também. Vamos torcer para que essa guerra acabe realmente, né, cheguem a bons termos nessa negociação e que essa guerra acabe. Mas a gente vai esperar aí o decorrer do tempo para ver o quão firme vai ser esses acordos, essas negociações para encerrar esse conflito. Mas a lição que nos fica aqui é essa decadência, né, a decadência moral e ética de nações que se julgam as maiores democracias, né? Israel, a maior democracia do Oriente Médio, e os Estados Unidos, a maior democracia do mundo. São aqueles que levam, né, os valores e a cultura para o resto do mundo, valores ditos civilizatórios, mas o que se mostrou foi justamente o inverso, né? Os países que se dizem civilizatórios são os que causaram genocídio pelo mundo todo, né? Inclusive teve um cara esses dias aí que eu vi passar, que agora, infelizmente, né, eu tô lá no Twitter por causa das notícias que passam direto, que acontece muita coisa o tempo todo, um cara falando que se o Oriente Médio tivesse sido colonizado por europeus, a situação seria muito melhor, né? E aí a gente vê, por exemplo, nas Américas. As Américas foram colonizadas pelos europeus. 65 milhões de pessoas mortas, que eram os nativos das Américas. Na Índia, 100 milhões de mortos. Na África, eu nem sei, né? Só no Congo foram 15 milhões. A gente sabe muito bem que os valores europeus, os valores do homem branco, da missão civilizatória, que é um termo que eles usam em francês, né? Mission civilisatrice, que é a missão civilizatória de se expandir pelo mundo, levar a palavra de Deus. E assim, a palavra de Deus, quando eles levam, nunca é de uma forma amigável, é sempre através de guerra. Aqui na China, o cristianismo recente chega através de guerras. Isso é um dos motivos do porquê que a China não deixa religião estrangeira crescer. Porque não chega aqui de boa, uma religião da paz e do amor. Não, chega com guerra. Então não tem que deixar crescer mesmo. E aí esses caras levam isso aí dessa forma, né? É genocídio, é escravidão, colonialismo, imperialismo, supremacia branca. Esses são os valores do Ocidente branco rico, né, gente? Infelizmente é isso que é assim que funciona faz uns 500 anos. Israel liderado
por um psicopata e genocida, que é o Benjamin Netanyahu, que já cometeu o genocídio em Gaza, está tentando fazer a mesma coisa no Líbano e contra o Irã. E os Estados Unidos, que se diz a maior democracia do mundo, levando também, atacando outros países, liderado, né, por um narcisista, psicopata e genocida, que foi capaz de chamar toda uma nação, que ele não estaria cometendo crime de guerra, chamando toda uma nação, toda uma população de animais. Trump. Não seria crime de guerra, porque os iranianos seriam animais, e também agora falando que iria eliminar e matar toda uma civilização em uma noite. Sim, são 2 genocidas, tá? É porque o Trump não cometeu genocídio ainda. Mas assim, o Netanyahu é genocida. Se o Netanyahu fosse líder de um país muçulmano, os países civilizatórios, líderes do mundo livre, já teriam invadido esse país, tá? Mas como o Netanyahu é um polonês, e ele compartilha do sentimento europeu de colonização, Israel, no fim, é um projeto europeu no Oriente Médio, o próprio Mao Zedong dizia isso, tá tudo certo. Pode matar palestino. Lembrando que o Churchill dizia que essa galera é tudo animal. Não é diferente do Trump, tá? Não é diferente do Trump. O Churchill, indiano, paquistanês, afegão, essa região toda ali, ele dizia que era tudo animal. Então, assim, nada mudou, gente. É o que eu sempre falo. O Netanyahu, ele tem a mentalidade de um europeu, colonialista europeu, imperialista europeu, aplicando lá com todo o suporte dos europeus e dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Vai matar todo mundo que eles acharem que tem que matar e pronto. Tá lá os caras falando, entrevista na TV israelense, várias pessoas falando, tem que deixar morrer as crianças de Gaza mesmo, porque depois eles vão crescer e vão virar terrorista. Mata a criança, vamos matar a criança? Mata a criança aí, tem que matar tudo. Tem que matar tudo. Esse é o povo de Israel. Mas aí se botar uma placa num bar dizendo que genocida não é bem-vindo, não, aí é um absurdo. É absurdo. Eu entendo que existe uma legislação no Brasil para isso, mas assim, né, gente? É genocida, né? Se botar lá, se fosse na Alemanha dos anos 30 botar nazi não é bem-vindo, não podia também. Ô, gente. Pô, Tabata Amaral, Israel matou mais de 1.000 crianças no Líbano. Tabata Amaral, Israel bombardeou um comboio do Vaticano no Líbano. Eles bombardearam uma sinagoga no Irã. Tem um vídeo do religioso judeu lá, que eu esqueci como é que chama, indo na sinagoga que ele fazia lá o culto dele, não sei como é que chama também, e a sinagoga destruída, cara. Israel destruiu uma sinagoga. Mas não é antissemitismo, não pode criticar Israel. Não pode criticar Israel, que é antissemitismo. Bom, aqui na ditadura chinesa ainda pode criticar. Israel é um estado genocida. Quer dizer, inadmissível que o mundo assista tudo isso. Na Ásia, de modo geral, aqui na China não aconteceu, eu não vi ainda, né, pelo menos, mas tem vários países da Ásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, N estabelecimentos falando, israelenses não são bem-vindos. Por quê? Porque ninguém sabe se esses caras, semana passada, não estavam matando criança no Líbano, cara, atirando, porque o que tem muito vídeo, gente, tem muito vídeo de crime de guerra, crime contra a humanidade de israelense, muito vídeo, que eles mesmos fazem, eles mesmos postam. Sniper atirando na cabeça de criança, em joelho de criança. Como é que eu vou saber se esse cara não estava fazendo isso semana passada? Então tá cheio de lugar aqui. Israelense não é bem-vindo. Porque ninguém sabe. Pode ser uma pessoa boa? Pode. Mas existe uma chance muito, muito grande de ser um arrombado. E ninguém condene o que o Donald Trump tem falado. Eu acredito também que, obviamente, enfraquecido politicamente e com todas as manifestações, né, do povo estadunidense contra o Donald Trump, eu também acredito que, no limite, se ele desse realmente essa ordem de ataque vencido esse prazo, ele corria um sério risco ali de insurgência, né, dos próprios militares para não cumprir ordens ilegais, né, ordens que vão contra, inclusive, a Constituição dos Estados Unidos, que é cometer crimes de guerra. Lembrando que os nazistas, né, que cometeram crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial foram todos condenados no Tribunal de Nuremberg, justamente, e alegando, né, que eles estavam só cumprindo ordens, mas ficou muito claro que você não cumpre ordens visivelmente ilegais. Então, existia também uma rebelião dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos contra o Donald Trump,
haja vista que o próprio secretário da guerra, o Pete Hegseth, já havia afastado ali, aposentado 8 generais, inclusive o comandante-chefe das Forças Armadas do Exército, já havia... Expurgado, gente, expurgado. Porque na China, o Xi Jinping tirou 3 generais e a mídia ocidental chamou de expurgo. Expurgo, 3. Lá nos Estados Unidos foram 12 pessoas no total. Então não foi afastado. É um expurgo, tá? Isso é importante para a gente ver como a mídia trata as mesmas coisas de forma diferente. Na China, expurgo, 3 caras expurgo. Nos Estados Unidos, 12, não, os caras foram afastados. Eu não falo nem do Cobori, tá? Porque é assim que a mídia fala, e no fim, é o que vem na cabeça do Cobori, é o que ele acaba vendo ali, né? Não, isso aí chama expurgo. Aposentado. Inclusive, Cobori, eu tô te esperando na China esse ano, hein? Tô só esperando vocês confirmar quando é que vocês vêm para cá. É óbvio, um sinal de que essas pessoas não queriam cumprir as ordens que lhes eram dadas, e existia, sim, uma tendência ali de que muitos militares não cumprissem ordens visivelmente ilegais que fossem dadas pelo Donald Trump e pelo Pete Hegseth. Então também existia essa tensão se o Donald Trump conseguiria, mesmo tentando levar em frente, né, a sua promessa, se ele conseguiria executá-la. Então são vários cenários aí que a gente está vendo, mas que a gente precisa ficar atento. Acho que por enquanto é isso, né, que a gente tem aqui a comentar, haja vista que também está tudo muito recente e a gente precisa ver realmente os termos desse acordo, os termos dessa negociação, e se eles realmente serão cumpridos, né? Principalmente não foi, né? por Estados Unidos e Israel. Já não foi. Né? E como a gente já falou aqui em vários outros vídeos, né, como o Cobori já está acabando também, a gente sabe que isso vai acelerar a decadência dos Estados Unidos, por quê? A confiança que vai embora dos parceiros, porque o Trump é um fascista, e é o que eu sempre falo, esse vai ser o maior crime dele, tirar essa máscara de bom moço que os Estados Unidos sempre tiveram. Todos os presidentes dos Estados Unidos, se eles fossem presidente da China, da Rússia, qualquer outro país inimigo, seriam processados por crime de guerra, por crimes contra a humanidade. Os presidentes dos Estados Unidos não são. 500 mil pessoas mortas no Iraque, 100 mil crianças mortas no Iraque. Nada acontece. Nada acontece. A diferença é que o Trump, ele tira essa máscara e ele fala, ele não fala assim, né, desculpa, ele não diz isso, mas ele assume, né, essa persona de colonizador, de imperialista, fascista, supremacista branco, racista, chamam os iranianos de animais, porque é um crime de guerra. Quando perguntaram para o Trump, né, se era sobre crime de guerra, eles atacaram pontes, instalações elétricas, etc. Não, crime o Irã tem uma arma nuclear, Israel tem arma nuclear. Israel genocida em Gaza, Israel invadindo o Líbano, e aí? Aí não, animais são os iranianos, não, vocês entenderam? É por isso que isso está erodindo toda essa situação. Essa guerra só está acelerando o processo de erosão da influência dos Estados Unidos no mundo, porque estão todos os parceiros olhando, a não ser o Japão, né? Porque aquela primeira-ministra do Japão não dá para entender direito, né, o que passa naquela cabeça. Mas tá todo mundo olhando isso e falando, meu irmão, já era, né? Já era. Não dá para confiar mais. Porque eles vão tirar dinheiro da onde? Para reconstruir tudo que eles perderam. Não só a parte material, de equipamentos, etc., mas a influência, né? Hoje à tarde, nos Estados Unidos, agora de manhã, hoje à tarde, o Trump diz que vai se reunir com o secretário-geral da OTAN, que chamou ele de Papi, Daddy. O Trump disse que vai se reunir com ele para discutir a saída da OTAN. E aí uma das teorias dessa saída da OTAN é porque Israel quer atacar a Turquia. Para Israel, todos os países muçulmanos de maioria muçulmana ali, que são da vertente muçulmana que o Netanyahu não gosta, são inimigos, e aí Irã, Paquistão e Turquia, tirando os que eles já meio que controlam, Iraque, Síria, etc., controlam indiretamente. Então a teoria é de que o Trump quer sair da OTAN para que eles possam atacar a Turquia em paz, que vai ser um outro nível, né, porque a Turquia também é muito forte, e a Turquia é da OTAN, a Turquia não vai sair da OTAN, e aí a Europa vai ter que tomar um lado, e aí sim isso pode virar uma guerra mundial, né? Isso é uma teoria, eu não sei bem se, né, eu não entendo tanto dessa dinâmica para entender se isso é verdade ou não. Eu vi vários analistas de geopolítica sérios, né, de YouTube, sérios, falando sobre isso. Então, mas
Por enquanto, a gente só sabe que os Estados Unidos ameaça de novo sair da OTAN, porque essa semana o Trump já falou de novo da Groenlândia. Tá? E sabe o que é que ninguém está falando? Que semana passada o Procurador-Geral dos Estados Unidos falou: não vamos processar ninguém da lista do Epstein. Sabe por que ninguém fala disso? Porque o Trump pauta a mídia todo dia como uma maluquice. Todo dia como uma maluquice. Mesma estratégia do Bolsonaro, mesma estratégia do Trump antes, mesma estratégia do Milley. Pauta a mídia com maluquice. Ah, porque o Milley conversa com o cachorro. Ah, isso, ah, aquilo. Tá lá eles entregando um pedaço da Argentina para Israel. E aí a discussão não é mais essa, né? Porque é tanta coisa acontecendo que, no fim, a lista do Epstein já ficou para trás. 3 milhões de documentos aí. Um monte de pedófilo, abusador de criança, incluindo o Trump. Todo mundo ficou para trás. Bom, gente, eu sei que vocês estão muito estressados com o meu áudio, com a minha imagem, né? Amanhã eu volto para casa, ficar tudo certo. Quer dizer, eu volto para casa por uma semana, depois eu vou viajar de novo, a trabalho, né? Mas eu volto para casa, meu microfone, minha internet. Então vocês se acalmam que é só mais um dia. Só mais 24 horas, patriotas. Só mais 24 horas. Vocês se acalmam, já vou voltar para casa, tá? Vocês se acalmam.